Hoje a gente vai estar falando aí sobre o sistema urinário. O sistema urinário que é responsável, pela filtração do nosso sangue, anteriormente chamado de sistema excretor, por conta que dá essa eliminação, através da urina, onde ocorre a eliminação de resíduos, de tudo aquilo que não é útil, que não é benéfico aí para o nosso corpo. Mas aí, como a utilidade dele não é apenas a excreta, não é apenas ali a eliminação da urina, aí ele passou a ser chamado, de sistema urinário, também sistema nefrológico, por conta dos néfros, que são aí as unidades que vão estar fazendo essa filtração. E aí, deixa eu ver, os resíduos no interior podem ser eliminados, Tá. Aqui tá falando, sobre as excretas, O que são as excretas? Como o nome já está dizendo, a gente vai lembrar de excretas como aquilo que se exterioriza, Então, a gente tem aí alguns tipos de excreta, como o sistema respiratório, a gente tem o ar, na pele a gente tem o suor, e no sistema urinário, temos aí a urina. E aí aqui algumas das funções básicas, e principais do sistema urinário. E como eu já falei anteriormente, a filtração do sangue e também eliminar todas as toxinas, tudo aquilo que não vai ser útil, para o nosso corpo. E por incrível que pareça, existe aí milhares, milhares de substâncias que não são benéficas, que não têm ali utilidade para o nosso corpo. Então, aí o sistema urinário ele vai ser composto, pelos rins, pelos ureteres, a bexiga, pela uretra. E também a gente vai estar vendo já quando for falar sobre a anatomia mesmo, do rim, a gente vai ver, glomérulos, o córtex renal, também temos aí a artéria, veia. Cadê? Tudo isso aí a gente vai estar vendo mais quando a gente estiver falando, da anatomia do rim. Mas basicamente, o sistema urinário ele é composto por esses órgãos. Boa tarde. Boa tarde. Então, como eu já comentei, aí os rins são esses filtradores, purificadores do sangue. Eles medem, cerca de 10 centímetros e eles gastam mais ou menos ali 10% da energia do nosso corpo, superior ao sistema cardiovascular, que só gasta 7%. Então, o rim, ele trabalha, os rins, eles trabalham, mais até do que o próprio sistema cardiovascular. E aí eles são sempre, como é que se possa dizer, comparados ao feijão, porque eles parecem 2 caroços de feijão, a sua anatomia. E aí eles são situados na cavidade abdominal, ao lado da coluna vertebral, e possuem 2 margens, uma concava e outra convexa. Aqui, pela margem concava, entre a artéria renal, que leva o rim e o sangue oxigenado. A gente vai ver aqui uma imagem, cadê? Do rim. Não vai estar mostrando, mas é assim. A gente vai ter, cadê? Aqui por essa margem, como ele está falando, como se fosse uma artéria e uma veia, A artéria está levando sangue oxigenado e a veia está retirando ali, o sangue não oxigenado, para levar, que nem aquele processo que a gente comentou do sistema cardiovascular, Uma entra o oxigênio e a outra sai. E aí também é possível sair, pelo uréter. Então, como a gente já tinha comentado, a gente vai ter aí uréter, bexiga, bexiga, urinária, uretra, que são as vias urinárias, Os uréteres, queria uma foto. É melhor a gente passar aqui para foto, porque para ficar só
Eu gosto de mostrar. Cadê? Então, como a gente comentava, né? A gente vai ter aqui os 2 rins, né? Que é em formato aí, né? Semelhante ao feijão. Eles medem aí 10 centímetros, gastam 10% da energia do nosso corpo. E aí aqui acima, né? A gente vai ter essa artéria, que vai estar levando aí a oxigenação, né? Do sangue. E acima, né? A gente vai ter já a veia, que vai estar levando, né, o sangue não oxigenado aí pro nosso sangue também. Cadê? Aí aqui a gente vai ter os 2 ureteres, né? Que é bem aqui, ó. Nessa parte bem fininha, né? É como se fosse duas mangueirinhas, né? Só que bem fininhas. E aí aqui a gente também tem cadê? Os ureteres, né? E aí a gente vai passar aqui para a bexiga. Na bexiga pode estar sendo armazenado, né, até 700 a 800 ml de urina, mas que a gente vai excretar ali por dia no máximo ali 300 ml, né? E aí a gente vai ter aqui, já na anatomia do próprio rim, né, a glândula adrenal, a artéria e veia renal. Cadê? Aqui em cima, né? Que são as que a gente chama de... Agora me faltou o nomezinho. Glândula adrenal mesmo, né? Que quando a gente comentou lá sobre o sistema endócrino, né? Essas aqui são essas glândulas, né? Aí aqui tem toda essa numeração. Então a gente vai ter aqui a formação, né, da urina nos rins. E aí vai ter a passagem delas pelos ureteres. Em seguida vai ser armazenada na bexiga e excretada ali pela uretra, né? Aí nos homens a gente vai ter a uretra medindo mais ou menos 16 centímetros, que a uretra do homem ela vai ter ali 2 finalidades, né? Que é tanto a excreta da urina, quanto também serve ali para o sistema reprodutor. E na mulher, essa uretra ela já é menor, né? E ela só vai ter mesmo a finalidade da excreção da urina. Da mulher, então, chega a medir aí 5 centímetros. O que ocasiona, né, que a mulher ela tem mais probabilidades, né, de ter infecções urinárias pela bexiga ser muito próxima, né, aí da uretra, né? Tudo é bem curtinho aí esse sistema na mulher. E aí a formação da urina, né? Ela se dá no interior dos néfrons. Acho que eu tenho aqui a imagem dos néfrons, né? Os néfrons, eles são aí a nossa unidade, né, filtradora, que é que ocorre, né? Entra o sangue e esse sangue ele vai ser filtrado, né? Os néfrons, eles ficam numa localização mais ou menos ali no córtex do rim. Cadê? Aqui pela parte, né, do meio. E aí a gente vai ter os glomérulos, que é aqui também, né, dentro dos rins, que vai estar sendo aí a passagem, né, do sangue. E aí vai ocorrer tudo aqui nesse processo, nessa unidade, né, nefrológica, onde vai estar sendo filtrado. E aí aqui abaixo a gente vai ter uma bolsa coletora, que é por onde vai estar passando essa urina, que vai ser a parte do sangue, né, que não é benéfica, né, com todas as impurezas, as toxinas, né, tudo aquilo que não é útil para o nosso corpo. Aí aqui o filtrado, né, contém substâncias úteis ao organismo, água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, e as substâncias tóxicas, né, que é a ureia e o ácido úrico. Por isso, né, que às vezes quando o paciente ele está ali com ácido úrico aumentado, ele tem grandes chances, né, de ter ali a doença de gota, né, por conta que o ácido úrico ele não é benéfico para a nossa saúde. Então, o aumento dele, né, vai ocasionar aí patologias. E aí ocorre, né, a reabsorção do renal, tudo isso está ocorrendo ali naquela unidade de filtração, né, que é chamada aí de néfros. São muitos néfros ali dentro do rins mesmo, né?
e aí vai estar fazendo todo esse processo também, né, de reabsorção. É um processo que ocorre onde há retorno ao sangue das substâncias úteis ao organismo presente no filtrado. Então, aqui nessa anatomia, a gente vai ter como se fosse um tubo, que ele vai estar mais distal, que é o que vai estar passando, né, aquelas coisas que são úteis, né, as substâncias que são úteis para o nosso corpo, e já um outro tubo que é aqui, né, o proximal, que já vai ser o que vai ser excretado. Cadê? Aí as substâncias tóxicas ou residuais, como a ureia, ácido úrico e o excesso de sais minerais e um pouco de água, permanecem nos túbulos renais, formando a urina. A principal excreta humana é a ureia, que forma-se principalmente no fígado, sendo filtrada pelos rins e eliminada na urina ou pelo suor. Aí, resumindo, né, a urina é formada nos rins, a urina sai dos rins passando pelos ureteres. Aqui na terceira fase, a urina é armazenada temporariamente na bexiga. E, por último, ela é expelida para o meio externo através da uretra. Então, é um processo, né, assim, bem básico, que é mais complexo, né, e a gente não vai estar falando muito sobre isso, é sobre todo esse processo, né, do trabalho aí dos néfros, né, que aí podia botar tempo para a gente estar falando sobre isso, porque é bem complexo. E aí, né, a gente vai estar falando sobre as patologias que acometem o sistema urinário. E aí a gente tem de início, né, a infecção urinária, que é bem recorrente, como a gente tinha já comentado, né? A mulher, por ter uma uretra mais curta, ela acaba tendo a maior tendência a infecções urinárias, né? Por conta aí dessa proximidade, né, entre a uretra e a bexiga. Já o homem, ele tem aí 15 centímetros, né, de uretra, então é menos comum que ele tenha essa patologia. Então, o que é a infecção urinária, né? É a infecção em alguma parte dos rins, né? Do sistema urinário. Pode ser nos rins, na bexiga, na uretra. E aí, como a gente comentou ontem, né? Quando a gente tem a terminação "it", né? A gente sempre vai estar falando de inflamação, né? Então, a gente vai ter aqui... cadê? Na bexiga, a gente vai estar chamando de cistite, quando essa infecção ela é, né, a nível de bexiga. Na uretra a gente vai estar chamando de uretrite. E nos rins a gente chama de... agora eu não estou lembrando o nomezinho. Mas cada uma vai ter um nomezinho conforme a sua localidade. E aí geralmente os sintomas, né, quando a pessoa está ali com esse quadro de infecção urinária, é a dor mesmo, né, no abdômen. Ela vai sentir ali como se fosse uma compressão, né, ali naquela região abdominal onde fica a bexiga. Cadê? Dor mesmo, né, na bexiga. Durante ali, quando ela for fazer xixi, né, ela vai sentir dor ao urinar. Ela vai ter também, né, dor durante as relações sexuais. E muitas das vezes ela vai ter vontade, né, de fazer xixi, porém quando ela chega no banheiro, ela não consegue, né, porque ali está tendo essa inflamação, essa infecção, e não está ocorrendo ali a forma certinha, né, da eliminação urinária. Cadê? Também é comum ter essa infecção recorrente, né, irritação vaginal ou sensibilidade. E aí, como é que é feito o diagnóstico, né? O paciente vai chegar com essas queixas, e aí, através ali dessa avaliação clínica, né, dessa anamnese com o paciente, a gente já vai levantar essa hipótese, e aí geralmente pede um exame de sangue, né, um exame de urina, que é pra gente ver se tem a presença de infecção, e faz um pedido de uma urocultura para ver qual que é o tipo, né, de bactéria que está ocasionando aí essa infecção. E o tratamento é feito aí por antibióticos, né? Geralmente usado muito, né, o ciprofloxacino, né, que é um remédio maravilhoso aí para a infecção urinária, né, um antibiótico. E aí, finalizando aqui, infecção urinária. Vocês têm alguma dúvida sobre infecção urinária? Tá tudo certinho? Tudo certo. Tá bom, então. E aí a gente entra agora para falar de insuficiência renal aguda.
Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a gente vai ter a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, também conhecida como doença renal crônica. E aí, qual é a diferenciação? Quando a gente geralmente fala de uma doença que ela é aguda, a gente imagina algo, né, que é menos grave, que é mais tranquilo, né? Porém, todavia, quando a gente estiver falando disso aqui, né, no sistema renal, aqui no sistema urinário, a gente vai estar invertendo esses papéis. Na insuficiência renal aguda, eu tenho aí uma dificuldade, né, uma insuficiência dos rins para essa eliminação aí da urina, e com isso é algo muito repentino. Não é que a pessoa, né, vem ali ao longo do tempo desencadeando alguns sintomas, e muitas das vezes, né, quando a gente estiver falando de insuficiência renal crônica, às vezes a pessoa nem tem sintomas, e daí ela às vezes vai fazer um exame e descobre, né, que está com essa insuficiência. Ao contrário aqui da insuficiência renal aguda, onde a gente vai ter uma insuficiência muito repentina, e por isso, né, ela tem aí uma taxa alta de mortalidade. Então, como eu falei, né, o próprio nome ele já fala, né, é uma insuficiência renal, ou seja, os rins eles não estão, né, dando conta ali dessa eliminação, está sendo prejudicada, né, e isso pode acontecer por conta em 3 fases, né, sangue insuficiente para os rins, que a gente vai chamar de pré-renal, lesões nos rins, que a gente vai chamar aí de fase renal, e o bloqueio de urina, que é chamado, né, de pós-renal. Aí aqui, né, eu coloquei uma imagenzinha mais dinâmica, né, para a gente entender. Então aqui no normal, né, artéria renal ok, veia renal ok, ureter ok. Tá tudo preservado e com as suas funções ativas. No pré-renal, a gente já tem a diminuição da perfusão dos rins e do fluxo sanguíneo. E aí já diminui a taxa da filtração. Então lembra que a gente falou, né, que quando ocorre a eliminação da urina, essa urina o sangue na verdade passou por todo o processo de filtragem, né? O que era benéfico para o corpo e útil para o corpo ficou, e o que era maléfico, né, tóxico, é eliminado através da urina. Então aqui nesse momento pré-renal, eu estou tendo aí uma insuficiência, né, desse fluxo sanguíneo que está prejudicando essa filtragem. E aí, consequentemente, né, eu não vou ter aí essa eliminação. Aqui no intrínseco, né, algum tipo de lesão renal, como necrose tubular aguda, inflamação ou até mesmo toxicidade, tá levando aí esse comprometimento. No pós-renal, a gente já vai ter a obstrução, né, dessa artéria aqui, né? Cadê? Essa obstrução aguda do trato urinário, exemplo, cálculo renal, né, que a gente vai ver mais pra frente, que são as famosas, né, pedras nos rins, podem também estar ocasionando essa insuficiência renal, né? Quando essas pedras elas vão ali se aderindo, né, ali às artérias, ali ao uréter, né? Aí a gente vai ter o comprometimento dessa passagem da urina. E aí também uma das causas, né, aqui na pós-renal, é a hiperplasia prostática benigna, que é o que? O aumento da próstata. Também pode estar ocasionando aí essa insuficiência renal aguda. E aí quais são os sintomas, né? A diminuição da produção de urina, embora no começo pareça normal. A retenção de líquido, né? Aí eu coloquei aqui a imagem para vocês verem, né? O edema aqui na região dos pés. Esse edema, né, ele também pode se dar nas pernas, todas ali as regiões, né, de membros inferiores. Esse paciente também pode apresentar sonolência, né, falta de apetite, fadiga, confusão mental, né, náusea e vômitos, convulsões ou coma, e dor ou pressão no peito. Por quê? Porque os nossos rins, né, eles também são ligados ao nosso coração. Então, às vezes, o paciente que tem uma insuficiência renal, um comprometimento a nível renal, ele também, consequentemente, ele vai ter ali um comprometimento do sistema cardiovascular. Ou, às vezes, né, o problema no sistema cardiovascular vai estar aí acarretando... Achava que tinha alguém aqui. Mas tá bom.
também vai estar acarretando o problema aí no sistema... o que eu fiz? No sistema urinário. Tá. Aí que eu coloquei, né, duas diferenciações, né, da doença renal aguda. Como eu falei para vocês, né, é um quadro emergencial com grande risco aí de óbito, porque é de progressão rápida, né? Essa pessoa não vem ali, né, com uma doença renal crônica, né, que pode levar anos ou meses até ser descoberto, porque o paciente não está tendo ali nenhum sintoma, né? Ao contrário da renal aguda, que quando ela surge, já é de uma forma agressiva, né? Que aí pode estar acontecendo, né, como a gente comentou, a obstrução, né, dos uréteres, das artérias, pode estar acontecendo também, tanto, né, de uma forma no renal, pós-renal, pré-renal, tudo isso. Aí aqui, né, hipercalcêmico na renal aguda, hipocalêmico na doença renal crônica. Cadê? Anemia, às vezes é a causadora do quadro, né, de doença renal. Como a gente comentou, né, quando a gente falou sobre hematologia, ali as hemácias, né, que são empurradas ali, carregadas através do ferro, que leva, né, o oxigênio para os órgãos. Então aqui, né, no caso da anemia, essas hemácias, né, elas não estão chegando nos rins, então ela pode sim ser uma das causadoras aí da doença renal aguda. A urinálise, que é rica em elementos, né, que é aqui células, cilindros e possíveis bactérias. Também, né, as infecções podem estar levando a essa doença renal aguda. Condição corporal boa, já aqui na renal crônica deteriorada. Cadê? Aqui geralmente oligúrico, né, que já é aí com ausência, né, com menos frequência urinária. E já aqui no renal crônico já poliúrico, né, com essa quantidade já maior. Cadê? Na US pode ocorrer o aumento de tamanho do órgão. E aqui já pode acontecer a diminuição do tamanho do órgão. Tá. E aí como é que é feito o diagnóstico, né? Geralmente quando o paciente ele já vai chegar, né, com essa questão aí, que pode até às vezes ser confundida, né, com a infecção urinária, por conta aí das medições da produção da urina. Só que, ao contrário da infecção urinária, esse paciente pode relatar que ele não está ali com desejo, né, com a vontade de urinar. E que quando ele vai urinar, né, não tem ali uma quantidade muito pouca, né, de urina. E aí, novamente, vai ser feito, né, o exame de urina, exame de sangue, também exame de imagem, como ultrassom, tomografia. E aí, né, às vezes também se o médico ele tiver ali uma hipótese, né, que pode ser um câncer, porque também é possível ter câncer, né, nos rins, né, no sistema urinário, por conta aí, às vezes das metástases, né, que é quando o câncer ele se dissemina, né, se propaga aí para outras partes do corpo. Então o médico também pode estar pedindo aí a remoção de uma parte desse tecido para estar fazendo uma biópsia. E aí qual que é o tratamento, né? O tratamento é feito por dietas, né, aí ricas não, né, pobres em potássio, né, em sal, os medicamentos também, né, e a diálise, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente o que é a diálise. E aí, como eu já falei anteriormente, né, a gente vai ter tanto a insuficiência renal aguda e também a insuficiência renal crônica, mais conhecida por doença renal crônica. É a mesma situação, né, lá da insuficiência renal aguda. A gente vai ter aqui uma dificuldade, né, nessa filtragem do sangue, e com isso a gente vai ter também a dificuldade da passagem ali da urina, que seria aí, né, os resíduos. E aí quais são os sintomas, né? Mal-estar, fadiga, coceira generalizada, ou seja, né, esse paciente não vai ter um local específico, mas ele vai relatar, né, muita coceira aí por toda a região do corpo. A pele seca, dores de cabeça, perda de peso não intencional. Então, às vezes o paciente, ele vai, vamos dizer assim, o paciente ele era fortinho, né? De repente a gente vai ver esse paciente emagrecendo,
tendo aí essa perca do apetite, né? E uma das causas pode ser aí essa doença renal crônica. E ele também pode apresentar náuseas. E aí, como eu falei para vocês, né? Geralmente, esse paciente aqui da doença renal crônica, muitas das vezes ele permanece ali assintomático, né? Sem sintomas. E aí, muitas das vezes ele vai, né? Talvez ele fazer um check-up, ou por conta de outras doenças, ele vai para um hospital, né? Ou seja, para uma unidade básica. E aí, quando é feito um exame, né? De sangue, ou um exame de urina, é possível a gente detectar que ele tem aí, né? Esse comprometimento dos rins. Cadê? Vai estar fazendo aqui, né? Eu coloquei insuficiência renal aguda, mas é crônica, tá? A gente vai ter alguns exames, né, de sangue e de urina, que vai estar verificando aí o funcionamento dos rins, que é os níveis de creatinina, esse boom, que é o nitrogênio ureico no sangue, e a depuração da creatinina. Então, tudo isso aí é possível a gente ver através do próprio exame de sangue, né? E aí a gente tem aí as famosas pedras nos rins, que são os cálculos renais, né? Que são massa sólida que se forma nos rins, criando pequenos cristais que costumam provocar dor intensa ao se movimentar. Então aqui, né, as pessoas que já tiveram esses cálculos renais relatam, né, que tem uma crise, né, terrível, né? Que nem quando tem pancreatite, né, que também é desses cálculos. É uma dor aí bem intensa, né? Então, esses cálculos são massas sólidas formadas por minerais e sais ácidos que se aglutinam na concentração da urina. E a passagem pelo trato urinário pode ser dolorosa, mas eles geralmente não causam danos permanentes. Então, ali nesse processo da filtragem, né? Lembra que a gente falou que é liberado ali as coisas, né, que não são úteis para o corpo. Então, nesse processo, né, pode ter ocorrido aí essa má filtragem e tá ocasionando aí a formação dessas massas sólidas, né, que é aí as pedras nos rins, né, cálculos renais. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem ao lado, né, elas podem ser pequenininhas, né, e também podem ser maiores. E também, né, podem ser várias, né. E aí, quais são os sintomas, né? Eu coloquei essa imagem aqui bem assim expressiva para vocês verem, porque a localização, né, dos rins, ela tá ali no nosso abdômen. Então, às vezes, né, a pessoa só localiza os rins na parte anterior, né, do corpo, e também ela faz parte da parte dorsal, né? Então, às vezes a pessoa tá ali com uma dor na região lombar, e aí a gente vai fazer aí uma associação, né? Meu paciente está com dor na região lombar, meu paciente está com edema nos pés, está relatando dor nas pernas. Então, lembra que a gente comentou que causa ali, né, esse comprometimento do sistema urinário, essa questão do edema, né, em membros inferiores. Então, a gente já vai estar associando aí a esse possível diagnóstico, né? Então, é uma dor nas costas, né, que pode limitar os movimentos, né? É tão forte que pode levar aí a pessoa, né, a não conseguir nem se mexer. E essa dor também pode se irradiar para a virilha, dor ao urinar, uma urina rosa, vermelha ou marrom. E aí, lembra que eu comentei com vocês, né? Sempre que a gente estiver falando de eliminações, sempre observar todas as características, né? Cor, cheiro, né, consistência, presença de sangue, presença de muco, presença de tudo, né? Tudo a gente vai verificar e anotar. Continuando aqui sobre os sinais e sintomas, né? Uma vontade frequente para urinar, enjoos ou vômitos e até mesmo febre, né? Acima aí de 38 graus. E aí o diagnóstico é feito, né, através da ultrassom, de tomografia com contraste, né? Que essa tomografia ela vai estar mostrando ali os uréteres, né, para ver onde é que tá essas pedras, se tá a nível de uréter, a nível de rins, onde é que tá localizado, né? Cadê? Às vezes, né, é possível o médico passar só medicamentos e aí a pessoa conseguir eliminar as pedras, né, ali pelo xixi, né? Mas eu imagino, assim, que é muito doloroso, né? Porque imagina um canal que é feito para passar líquido, né, que é a nossa urina, sair uma pedra, né? Então imagina a dor, né, que é aí esses cálculos. E aí, como eu falava, né, os medicamentos podem
fazer, né, ocasionar a eliminação das pedras. Vai depender, né, do tamanho, como a gente viu, elas podem ser pequenas ou grandes, né, e podem ser várias. Então, dependendo aí do tamanho, a gente consegue fazer a eliminação através de medicamento. Porém, né, caso a gente não consiga ter essa eliminação através dos medicamentos, a gente vai ter os procedimentos cirúrgicos, né? E aí eu coloquei aqui alguns desses procedimentos que eu achei bem interessante, que tem esse procedimento chamado ureteronolitotripsia flexível, que é chamado também de bater as pedras. Cadê? Não, cirurgia a laser, né? Que é esse nomezinho aqui técnico. E a ureteroscopia semirrígida. Então, é uma cirurgia que pode estar sendo feita a laser, né? Não é uma cirurgia, assim, invasiva. Também tem o bater as pedras, que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ah, foi essa daqui. Era essa daqui que eu achei legal. Que daí faz aí esse choque, né? Para ver se essas pedras, elas se quebram, né? Se tornam menores, para poder estar fazendo aí essa retirada. Deixa eu tomar aqui uma água. Aí a gente tem também a incontinência urinária. Eu falei do diagnóstico, já falei de tratamentos, né? Tá certinho. Aí a gente vai ter a incontinência urinária, que é quando a gente tem aí o comprometimento, né, desse esfíncter, né? Como a gente comentou lá, né, em sistema digestório, acho que foi sistema digestório, sobre a epiglote, né, que ela abre e fecha, né, ali para passagem da comida e também, né, do ar. Aqui a gente vai ter o esfíncter que ele abre e fecha, né, para poder estar liberando aí essa urina. E aí, quando a gente tem uma incontinência urinária, a gente vai ter aí uma perda desse controle, né, do esfíncter, né? A gente não vai estar conseguindo controlar, né, essa passagem aí da urina. E aí ela pode ser variada de uma ligeira perda de urina, após espirrar, tossir, rir e até mesmo às vezes dormindo, a pessoa ela, né, faz o xixi. E aí as causas comuns, né, pode ser doenças subjacentes, embriaguez, indisponibilidade de banheiro, tosse, espirros, ansiedade extrema ou riso intenso. E esses daqui são os sintomas, né? É como se fosse mesmo aí um descontrole, né? A gente tem esse esfíncter, que ele funciona como uma válvula, né? Ele abre e fecha ali no momento que a gente vai fazer xixi. E aqui a gente como se tivesse o afrouxamento, né, desse esfíncter, e aí não está conseguindo, né, reter ali a urina. Então isso aí é denominado, né, incontinência urinária. E aí a pessoa, né, faz xixi na cama ao dormir, quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela ri, né? Qualquer movimento, às vezes fazendo qualquer coisa, ela não sente ali, né? Não consegue contrair para segurar o xixi. Então, ela só vai ver ali, né, quando já tiver feito o xixi mesmo. E aí qual que é o diagnóstico, né? Através de uma ultrassom abdominal e pélvico. E também pela própria clínica, né? Pelo próprio histórico aí da paciente, a anamnese, a gente consegue identificar, né? Mas aí confirma com a ultrassom. E aí o tratamento da incontinência urinária pode ser aí cirúrgico, né? Quando vamos dizer aí que, né, através aí de outras formas, como medicamentos, fisioterapia, exercícios, né? Eu não consegui conter essa incontinência urinária, aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia, né? No caso aí, ver qual é o comprometimento, né? E às vezes tentar reformar, vamos dizer assim, né? Esse esfíncter. Então, por isso que é importante, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Dos exercícios do assoalho pélvico, né? Tem até no Instagram, eu esqueci agora o nome da moça, que ela fala sobre essa questão, né? Da sexualidade feminina. E aí ela ensina vários exercícios para reforçar aí essa musculatura do assoalho pélvico, né? E muitos desses exercícios você pode, né, tá fazendo em casa mesmo, né? Sem aí, né, precisar de uma fisioterapia, né? Mas no caso aqui, né, dessa paciente, ela precisa ter aí uma qualidade de vida, né? Como é que essa paciente vai trabalhar, né? Vai estudar, vai ter uma vida, vai ter uma qualidade de vida, né? Tendo aí esses scalps, né, de urina. Então, esse é o tratamento, tá?
E aí, os cuidados de enfermagem, né, de uma forma aí geral, no sistema urinário, né? Sempre orientar o paciente a beber bastante líquido, né? Média de 2 litros por dia, caso não tenha aí nenhuma contraindicação. Instruir o paciente a evitar de reter a urina, urinando sempre que tiver vontade. Procurar manter o paciente sempre com a higiene pessoal adequada. Caso esteja fazendo uso de fralda, o ideal é que não fique muito tempo sem realizar a troca da mesma, né? Isso também serve, né, para criança, para bebês, porque essa urina, como a gente viu, né, é o descarte ali das coisas ruins. Então você vai deixar ali o paciente com um tempão com essa fralda, né? Pode estar causando aí, né, uma infecção para ele. Lavar a região perianal após as evacuações, caso não seja possível fazer uma limpeza adequada, porque, né, as fezes também é essa eliminação, né, das coisas ruins do nosso corpo. E aí essas fezes podem conter, né, bactérias, parasitas que vão ali, né, para a região ou da vagina, ou se for um homem, né, do pênis, e vai adentrar ali a uretra, né, e aí pode estar causando aí uma infecção. Cadê? Evitar o uso indiscriminado de antibióticos sem indicação médica. Como eu já tinha comentado, né, esse uso de medicamentos, ele sobrecarrega, né, tanto os rins quanto o fígado, porque, né, essa filtragem, né, essa absorção dos medicamentos ocorre por esses órgãos, né? Então, como a gente viu lá atrás, na insuficiência renal aguda, ela pode estar sendo causada por toxicidade. Então, uma dessas substâncias que podem estar levando a essa toxicidade é o uso aí excessivo, né, de medicamentos. Cadê? Evitar o uso de absorventes internos, caso as pacientes ainda estejam menstruando. O banho, sempre que possível, deve ser dado no chuveiro. Ter cuidado com técnicas de sondagem. Caso seja necessário sondar paciente, manter controle de doenças como diabetes. Pode ajudar no controle, né, aí de infecções do trato urinário de repetição. Então, é aquilo que a gente já tinha conversado, né? A gente tem que observar, fazer tudo da forma bem asséptica mesmo, né? Deixar tudo ali, tentando manter aí o controle de infecções, né? Eu acho que vocês já devem ter visto, né, como é que tem ali os cuidados na sondagem, justamente para evitar ao máximo, né, uma infecção aí hospitalar para o nosso paciente. E aí, como eu tinha comentado, né, a gente tem aí 2 linhas, né, de tratamento para pacientes com esses comprometimentos do sistema urinário, que é a diálise e a hemodiálise. E como a gente viu, né, lá acho que foi na incontinência urinária aguda também, né, sobre a questão da diálise. Então a gente vai estar falando um pouquinho, né, dessas 2 vias aí de tratamento para o sistema urinário. Então aqui na diálise peritoneal, né, o que é? Um processo de difusão, troca de moléculas solúveis que ocorre através de uma membrana semipermeável, passando através de osmose de um meio mais concentrado para o outro menos concentrado. A diálise, ela tem por objetivo remover líquidos e substâncias tóxicas, resultando do metabolismo do corpo, quando os rins eles são incapazes de realizar. Para os pacientes aí, né, com insuficiência renal crônica, a diálise é o único meio de manter a vida, caso o transplante renal não tenha sucesso ou não seja possível. Os métodos de tratamento incluem hemodiálise e diálise, né, como eu comentei. Então, a gente tinha falado, né, sobre a questão que o nosso corpo, né, ele vai fazer aí essa filtragem, liberar essas coisas ruins, né, e aí lá na unidade de filtragem, né, que são os néfros, né, o sistema nefrológico, que vai estar fazendo essa filtragem do sangue. Então, a gente tem algumas doenças aí do sistema, né, que eles vão ter esse comprometimento. O corpo, né, ali os rins, não vai conseguir fazer essa filtragem. E no caso aqui da diálise, é nessa parte, né, onde não consegue fazer ali essa eliminação das substâncias, né, tóxicas, das substâncias ruins. E aí a gente vai entrar com essa diálise que vai estar fazendo esse processo pelos rins, tá?
vai ser uma substituição, né? Os rins têm aquele trabalho, né, de fazer a filtragem, de fazer a eliminação. E nesse momento que tem um comprometimento, eu preciso fazer o uso de máquinas para poder, né, esses rins continuar tendo aí o seu funcionamento. Então aqui, né, na diálise peritoneal, ambulatorial contínua, peritônio como membrana semipermeável para depuração de toxinas urêmicas variadas. Peritônio, membrana serosa que envolve as vísceras na cavidade abdominal. Difusão de solutos e ultrafiltração induzida por agentes osmóticos. Ação do tempo, alterações morfológicas funcionais, monitorização para otimização do tratamento. Então, quais são as indicações, né? O paciente que ele prefere estar fazendo a diálise peritoneal do que, né, a hemodiálise. Pacientes que têm aí, né, esse implante de catéter da diálise peritoneal. E aí a gente vai estar vendo, né, fazendo toda uma avaliação para ver aí, né, os riscos, benefícios para esse paciente. Aí aqui tem a imagem, né? Tem outra imagem aqui, que dá para ver melhor aqui, né? É colocado aí o catéter, né? Aqui na parte, né, do abdômen, chamada de peritoneal, que é entre ali as cavidades, né, do abdômen. E aí, através dela, né, que vai estar sendo feita a drenagem, né, o enchimento. E aqui embaixo a gente vê a bolsa de drenagem. Nessa segunda imagem dá pra gente ver, né, essas conexões onde está sendo feita a lavagem nos rins. Aí aqui faz a drenagem, a infusão, né, de medicamentos ali osmóticos para poder estar fazendo aí essa filtragem e a desconexão e descarte. Então, aqui é bem tranquilo, tá? A questão da diálise. Pode estar fazendo aí sem precisar de uma internação, né? De um hospital. Aqui o paciente consegue fazer esse procedimento, né, a nível ambulatorial, tá? Aí tá aqui a máquina que faz esse processo, né, da diálise. E aqui o catéter que ele é inserido. Isso aqui é um bebezinho que tá fazendo aqui a diálise. Aí a gente tá vendo aqui a inserção do catéter, né, aqui no abdômen, né, nessa região peritoneal. Aí tem algumas complicações, né, na diálise peritoneal. Peritonite, que é, como eu falei pra vocês, né, ite, inflamação, então vai ser aí essa inflamação, né, do peritônio. Infecção de saída de catéter. Sempre a gente tem que ter muito cuidado com os catéteres, né, por conta desses riscos, né, de infecção. Falha de ultrafiltração, hérnias, dor abdominal, drenagem inadequada, hiperglicemia, né, que é o aumento da glicemia, obesidade, hipertrigliceridemia e osteodistrofia. Aí quais são os cuidados que a gente vai ter que ter, né? Aquele catéter que eu mostrei a imagem para vocês é chamado de Tenckhoff, né? O nome desse catéter que é inserido aí para diálise. Então a gente vai ter que ter alguns cuidados, né, especiais aí com esse catéter, que é fazer o quê? Evitar o tracionamento do catéter, porque se estiver tracionando, né, não vai estar fazendo ali essa filtração, né, vai estar atrapalhando nesse processo. Ao banho, lavar a incisão e secar cuidadosamente, protegendo com gaze e não deixar molhado, né, a gente nunca vai deixar ali o paciente molhado por conta ali dos riscos, né, a gente vai ver amanhã, acho que amanhã não, mas segunda, né, ali o sistema tegumentar, onde a gente vai estar falando aí, né, das peles. Então a gente nunca vai deixar molhado, né, por conta dos riscos aí, né, de infecção. Fixar o catéter à pele com fita ou esparadrapo. Eu acho que vocês já viram, né, a técnica de como é que faz a fixação de catéter, mas a gente pode estar falando novamente. Comunicar à equipe da unidade, né, os sinais de infecção no local. E não manipular a tampa do catéter. Aí na hemodiálise, né, o que a gente vai estar fazendo? Uma circulação extracorpórea. Então aqui a gente já vai estar fazendo todo o processo, né? Ali na diálise a gente vai estar fazendo só ali o processo, né, de filtração das eliminações das substâncias tóxicas, né, daquilo que não é benéfico para o corpo. Já na hemodiálise a gente vai estar fazendo todo o processo, né, desde lá do início,
onde, né, o sangue chega, o sangue é filtrado, é separado o que é bom, é separado o que é ruim, e a parte que é, né, enviada novamente para o corpo, né, que é a parte boa, e eliminada a parte que é ruim aí através da urina. Então, vai ser esse processo inteiro dos rins que a hemodiálise vai estar fazendo. Aí essas daqui, né, são as máquinas de hemodiálise. Aí ela vai ter esses componentes aqui, membranas e dialisadores, que são dois compartimentos divididos por uma membrana semipermeável. Em um deles passa o sangue e no outro a solução de diálise. Nas membranas sintéticas de celulose modificada, mais biocompatíveis, dialisadores de alta permeabilidade, moléculas de maior peso, né, que aí tem o menor risco de mortalidade. Aí aqui, né, o paciente aqui ao lado, né, aqui na máquina da hemodiálise, fazendo aqui, porque esse aí demora um tempo, né, pode levar aí 5, 12 horas para estar fazendo todo esse processo. Aí aqui, essas máquinas, né, vai estar fazendo promoção e controle da retirada do líquido do organismo, sensores de segurança para falhas técnicas e intercorrências do procedimento, o sangue é aquecido em circulação extracorpórea. Então, é o próprio sangue do paciente, né, que vai estar indo, e aí essa máquina vai estar fazendo todo o processo que os rins fariam, né, que é dessa filtragem. E aí os objetivos, né, extrair aí o sangue as substâncias tóxicas, remover o excesso de água, requisitos para diálise, né, vias de acesso à circulação do paciente, dialisador com membrana semipermeável, conexão e lavagem do sistema, cadeia de drenagem, infusão, desconexão e descarte, banho dialisado apropriado, método de acesso à circulação, tá? Era isso que eu queria focar. A gente vai ter aí, né, 3 tipos, né? Cateterização da subclávia e a fístula arteriovenosa, né? São através desses 2 procedimentos que a gente consegue fazer a hemodiálise. Também tem um enxerto, mas eu não coloquei aqui, somente vai estar falando desses 2. Então aqui, né, tá mostrando como é que é o processo da máquina, né? Aqui faz a entrada do sangue, a saída do banho de diálise, aqui no meio as fibras, aí aqui também nesse outro caninho, né, a entrada do banho de diálise, e aqui a saída do sangue. Aí vai fazer todo o processo, como eu comentei com vocês, né, dos próprios rins, né, o tratamento da água, né, o consumo habitual, acho que é 10 litros por semana e 40 litros por mês. Paciente aqui em hemodiálise, né, 360 litros por semana, e aqui eu não sei o que está querendo dizer, que é 1 T por mês. A água utilizada para consumo pode ser tóxica para o paciente em hemodiálise e conter micro-organismo. Necessidade do sistema de tratamento da água. Aí aqui, né, o que vai ter nessa água, né? Carvão, para retirar cloro e substâncias orgânicas, abrandador, extrator de cátions, né? Deiodizador, que é extrator de cátions e ânions, e osmose reversa, retirada de até 99% da carga iônica, além, naturalmente, de remover substâncias orgânicas e partículas e bactérias. Aí aqui é esse catéter, né, chamado, se eu não estou enganada, de duplo lumen, esse catéterzinho, né, e aí ele pode estar sendo inserido aqui, na jugular ou subclávia. A gente vai ter aqui a imagem da paciente, ó, com o catéter, que vai estar fazendo aí essa hemodiálise, tá? E aí, quais são os cuidados da enfermagem com catéter duplo lumen? Orientar o paciente para que ele não durma, né, sobre esse catéter, não manipular o catéter, manter o catéter fixo, né, com curativo ou fita, proteger o catéter com impermeável durante o banho, porque, né, gente, isso aí é um catéter que ele não pode, né, ser tirado. Quando a gente faz uso do catéter, a gente está fazendo aí o uso de um acesso que vai ser duradouro, né, permanente. Então, a gente vai fazer de tudo para que a gente não perca esse acesso. Então, por conta disso, né, que a gente vai ter todos esses cuidados, né? Manter o curativo limpo e seco e comunicar imediatamente, acho que é a unidade, esse nomezinho aqui, em caso de dor, sangramentos, né, secreção purulenta sobre o curativo, febre ou calafrios. Aí o acesso vascular definitivo, né, que a gente vai chamar de fístula arteriovenosa. Essa fístula
como é que ocorre, né? É feito através de uma cirurgiazinha, onde se pega uma artéria, né? Pode ser aqui a artéria radial e uma veia superficial. E aí faz uma conexão com essa alça, né? É feita aqui uma cirurgia, né? Para poder estar fazendo esse procedimento. Então faz aí a conexão dessa artéria e dessa veia, né? Para que possa estar sendo feito esse... não coloquei foto. Que possa estar sendo feito, né? Essa hemodiálise. Nesse primeiro aqui, ó, que o homem está fazendo essa daqui, ó. Dessa fístula arteriovenosa, ó. Que ela é feita no braço. Aí é conectado, né? E aí o sangue vai fazer lá a filtragem, né? Aqui. E aí quais são os cuidados de enfermagem, né, com a fístula arteriovenosa, né? Não realizar curativos que envolvam toda a circunferência do membro, né? Não comprimir, observar a hidratação e a pressão arterial, tem que ter ali, né, o fluxo sanguíneo adequado, não comprimir o membro da fístula, não aferir pressão no membro da fístula e orientar o paciente a não dormir sobre o braço da fístula e não retirar coágulo formado no local da punção. Esses são alguns dos cuidados, né? Não utilizar pomadas, cremes, né? Nada disso sem a indicação médica. Não realizar tricotomia no membro da fístula sem comunicar à equipe. Em caso de sangramento, né? Comprimir o local com compressa e elevar o membro e comunicar à equipe. E não retirar amostras de sangue ou administrar medicamentos no braço da fístula. Então vai ter todo, né? Os cuidados do mundo com essa fístula, né? Que foi feito aí esse procedimento. E aí ele tem alguns benefícios, né? Que é aí evitar as infecções, né? O único problema é que, na maioria das vezes, essa fístula, que eu não coloquei a imagem aqui, essa fístula, ela acaba causando ali, né? Como se fosse uma lesão na pele e tendo aí que fazer, né? Curativo, né? E aí passa a ser inutilizada, aí o médico vai procurar novamente, né? Outra artéria ali no braço. E aí outra veia e fazer outra fístula arteriovenosa, tá bom? E é isso.